nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caro irmão, cara irmã, seja bem-vindo a este momento, a esta experiência de oração, a este encontro com Jesus através da palavra do Senhor. Aí onde está, nesta manhã, nesta tarde, a hora que ouvir a hora que viver esta experiência de oração, ore conosco ao Deus da vida, ore conosco ao Senhor dos Senhores, ore conosco àquele que dá sentido à nossa existência, ore conosco ao Deus que era, que é e que há de vir. Caro irmão, ore comigo, ore conosco. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria para vivermos só para vós. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor deste dia de sexta-feira é extraída de São Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23. E eis que vou ler da tradução da Bíblia, da difusora bíblica, a tradução da difusora bíblica dos nossos irmãos capuchinhos. E eis que diz a palavra: naquele tempo, disse Jesus: escutai, pois, a parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a compreende, chega o maligno e apodera-se do que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente à beira do caminho. Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos é o que ouve a palavra e acolhe de momento com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é inconstante. Se vier a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, sucumbe logo. Aquele que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, que assim não produz fruto. E aquele que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse dá fruto e produz ora 100, ora 60, ora 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caro irmão e cara irmã, a palavra de Deus deste dia continua esta linda parábola contada por Jesus, a parábola do semeador. E como eu ontem refletia convosco e dizia que uma parábola é sempre uma construção literária com o objetivo de transmitir uma realidade incompreensível pela razão, pela nossa incapacidade espiritual, pela nossa incapacidade, pela nossa limitação, mais do que pela nossa incapacidade, convém dizer, pela nossa limitação. Nós somos seres limitados, meus irmãos e minhas irmãs. E, portanto, Jesus percebe esta verdade, o Senhor percebe esta realidade. E percebendo esta realidade, o Senhor arranja uma maneira de fazer compreender aquilo que talvez o seu auditório, ou seja, aqueles que o ouvem, não apenas no passado, mas hoje, tu que me estás a ouvir, eu que estou a proclamar, e que sem a graça do Espírito Santo jamais compreenderemos esta palavra. Portanto, através da parábola, ou seja, desta comparação, desta ilustração, nós compreendemos aquilo que o Senhor pretende transmitir. Meu irmão e minha irmã, o centro da parábola, Jesus Jesus vai esmiuçar esta parábola, Jesus vai fazer compreender esta parábola. Mas podemos dizer que o centro da parábola, ou seja, a ideia fundamental nesta parábola, é o modo como nós acolhemos a semente, ou seja, como nós acolhemos a palavra de Deus, o modo como nós deixamos frutificar
como nós deixamos crescer a palavra de Deus dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, como nós deixamos que a palavra dê frutos em nós, e frutos em abundância. E não nos esqueçamos, se lermos em Gálatas capítulo 5, nós perceberemos de que frutos o Senhor nos fala. Os frutos da carne e os frutos do Espírito. Portanto, há um combate constante que o cristão deve travar contra os inimigos da alma, o mundo, o pecado, o demónio, a sedução. Ou seja, nós temos um combate constante. E o nosso combate é espiritual, não nos esqueçamos disso. E, portanto, a palavra-chave deste dia: de que maneira nós acolhemos e de que maneira nós deixamos a palavra crescer dentro do nosso coração. Então o Senhor explica aquilo que ontem ouvíamos na palavra do Senhor, ou seja, a explicação desta semente que o Senhor sai a semear, e eu dizia que a qualidade da semente é a mesma, o semeador é o mesmo. Mas então, caro irmão e cara irmã, de que é que depende? De que é que depende esta realidade? De que é que depende, caro irmão e cara irmã? De que é que depende, então, o crescimento da semente? De que é que depende? E nós queremos, através da palavra do Senhor, perceber. O nosso coração, como diz Santo Agostinho, foi criado por Deus e não descansa enquanto em Deus não repousar. Esta é uma verdade, então, que todo o nosso ser esteja intimamente ancorado em Deus, ou seja, unido ao coração de Jesus, para que o nosso coração seja esse terreno fértil, esse território sagrado. Se não deixarmos que isso aconteça, a semente lançada pelo semeador, que é Cristo Jesus, jamais crescerá, porque o nosso coração é esta terra pedregosa, esta terra entre espinhos, esta terra que é à beira do caminho, que não tem condições necessárias para que a semente cresça e dê frutos. 2 dias que vamos insistir sobre esta realidade que é escatológica, esta realidade que é terrena, esta realidade que reúne em si aquilo que é a realidade do ser humano. Nós somos corpo, espírito e alma, como diz São Paulo. E, portanto, caro irmão e cara irmã, o Senhor hoje faz-me um convite. E olhamos para o texto, quando ele diz: um homem ouve a palavra, ou seja, a parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não compreende, chega o maligno e apodera-se do que foi semeado no seu coração. Não dê espaço para que o maligno retire aquilo que foi semeado no teu coração. A luta constante do demónio é retirar aquilo que Jesus colocou no teu coração. Mas isso só acontece se tu o permitires, porque o demónio não tem poder sobre nós. Só abrindo o nosso coração, dando acesso a ele, então ele tem acesso ao nosso coração se nós o permitirmos. Assim como Deus também tem acesso ao nosso coração se o permitirmos. É por isso que no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Meu irmão e minha irmã, não deixe que o demónio retire esta semente que Deus colocou no seu coração. A segunda ideia: aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos é o que ouve a palavra e acolhe do momento com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é inconstante. Caro irmão e cara irmã, uma das palavras-chave da nossa fé é a palavra perseverança. Jesus diz noutra passagem: quem perseverar até ao fim será salvo. Quem perseverar até ao fim será salvo. Portanto, a perseverança, a constância. Ou seja, não é num momento rezo e no outro momento já não rezo. Quando está bem, reza. Quando não está bem, não reza. Ou quando está mal, reza. Quando está bem, não reza. Não. A relação de amor que estabelecemos com Deus deve ser uma relação constante. A relação de amor que estabelecemos com Deus deve ser uma relação duradoura, eterna. Não tem a chuva ou o sol, não. E como é triste quando percebemos que as pessoas dizem: não fui à missa porque houve um imprevisto. Que imprevisto, irmão? Que imprevisto? A missa tem um valor incondicional, imensurável, melhor. A missa tem um valor imensurável. Não há nenhum obstáculo que possa fazer com que eu não vá à missa. É por isso que faltar à Santa Eucaristia é um pecado mortal. Faltar à Santa Missa, não, se tu estiveres doente, compreende-se. Se por obrigação mesmo tens de trabalhar, compreende-se, mas, caro irmão e cara irmã,
Nada está acima da Santa Eucaristia. Não há imprevisto, não há visita de quem quer que seja que te impossibilite de ir à Santa Eucaristia Dominical. Por isso, ou seja, quando alguém falta à Eucaristia Dominical e nós dizemos que é um pecado mortal, porque está a substituir o lugar de Deus por um outro ser que não é Deus. Portanto, é um pecado, meu irmão, e não cometa esse ato. E continua o texto dizendo, para terminar, aquele que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, que assim não produz fruto. Caro irmão e cara irmã, nós somos tentados pelo demónio constantemente. Ou seja, a sedução, a riqueza. E atenção que aqui não fala apenas da riqueza material, né? Porque a riqueza por si mesma não é má, não é nociva. Quando Jesus diz que é mais difícil que um rico entre no reino dos céus, é mais fácil que um camelo passe pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, não é a riqueza que é má, mas é o coração do homem. Jesus diz, é do coração do homem que sai toda a perversidade. Não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai do coração do homem. Portanto, é verdade, não te deixes seduzir, que te deixes seduzir pelo Senhor, como diz o profeta Jeremias no capítulo 20. Seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Não te deixes seduzir pelas paixões, pelo poder, pela vaidade, pela fama, pelo desejo de ocupar lugares importantes. Não te deixes, não e não mesmo. E por último, caro irmão, aquele que recebeu a semente em terra boa, é o que ouve a palavra e a compreende, esse dá fruto e produz, ora 100, ora 60 e ora 30. Que eu, que tu, que nós sejamos realmente esta terra que produza frutos. E então, dê condições necessárias para que o teu coração, a tua alma, produzam frutos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Continuação, paz e bem.